Olá, pessoal. Olá. Coloquem aí, por favor, se estão me escutando. Olá, estão me escutando? Boa tarde. Boa tarde. Como é que tá aí o áudio? Tá dando para me ouvir? Muita gente querida entrando. Muito bom. Tá dando para ouvir, ótimo. Enquanto a galera começa a entrar, eu vou chamando aqui a Vivian, né, que aí dá tempo da galera entrar para eu poder apresentá-la. Muita gente aí querida, que bom. Deixa eu ver aqui. Vê se você recebeu aí, Vivian. Recebeu. Tá começando Olá! 17:01, é um absurdo isso, hein? Não tem amiga mais pontual que eu, tem? Saudade de você, meu amor. Saudade também. Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, Boa muito tarde, todo bom a mundo. galera Boa tarde, começando tia a Margarida. Eu vi tia entrar. Margarida ali. É, tem um monte de gente aí da minha família entrando, muita gente querida, muitos amigos. Muito bom. Obrigada aí pela audiência de vocês. Toda quarta-feira, 17 horas, estamos aqui juntos. Daniel. E Nossa tropa tá chegando, hein? Daniel. Dantas. isso, Nova Friburgo em peso, minha família aí aparece um monte de quinust, aí eu fico muito orgulhosa. Eles Belzita. falam, muito bom. Eles falaram que se eles não entrarem, eu não vou deixar toda a Vitamina. minha herança para a família. É. Você tem sorte, sua família te dá ibope. Minha família não dá ibope nenhum. Eu falo, Duvido, minha sua mãe, família é mega vou fã. ver. Aí 3 dias depois ela fala assim, cadê? Onde que é? Qual é o lugar que tá? Minha mãe já caiu há muito tempo. Pessoal, vou apresentar a Vivian. Para quem não conhece, a Vivian é minha amiga desde que eu tenho 15 anos, minha grande amiga. E daqui a pouco ela vai se apresentar, vai falar para vocês de onde começou isso tudo. Mas ela faz um trabalho fantástico sobre emoções, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no trabalho dela, quando ela começou a fazer o trabalho comigo, foi mudar a minha consciência com relação ao meu comportamento sobre a comida. Então, a forma que eu encarava a comida. E não só a comida, mas como meus sabotadores, como a mim mesma, como eu via várias coisas em mim. Ao ponto de hoje eu estar praticamente com 10 quilos a menos do que eu estava na mesma data do ano passado. Então, eu consegui, com a ajuda dela, enfim, enxergar isso de uma forma diferente, mudar completamente minha relação com a comida. Isso foi ótimo para mim, não só a comida, mas enxergar várias coisas no meu comportamento que estavam me atrapalhando e que eu podia, com certeza, dar o meu melhor. E acho que esse é sempre o que a gente tenta, né? Dar o nosso melhor. Então, a gente tentar enxergar aí o que a gente pode fazer. Então, Vivi, eu queria que você se apresentasse aí para esse público lindo, muita gente querida, para a gente poder Muita. começar a falar aí sobre esses desafios da quarentena. Maravilha, são muitos, né? Emocionalmente, então, principalmente. Então, eu sou Vivian, de formação sou fisioterapeuta como a Vanessa, fizemos a mesma faculdade na mesma época, mas eu sou mais contemporânea do Vitamina, do marido dela. Mas somos amigas de antes, né? De segundo grau. Trabalhei como fisioterapeuta durante muito tempo, especializações e pós todas em ortopedia. Sou empresária também do ramo de saúde, da beleza, no momento com as minhas lojas fechadas. Então, estamos trabalhando o equilíbrio emocional aqui também. E de 3, 4 anos para cá, eu comecei com estudos neurocientíficos e sobre psicanálise a respeito de comportamento. A princípio, a minha necessidade foi para mim mesmo. A gente sempre fala e ensina o que a gente precisa aprender, né? Então, comecei por uma necessidade minha, no momento que de repente, eu me vi tendo crise de ansiedade, deprimida, e como eu tenho dificuldade de perceber as emoções prévias, né? Para mim isso estava acontecendo de repente, eu precisava olhar para tudo isso e entender que mecanismo era aquele, né, por trás de todo aquele comportamento que eu estava tendo.
E me apaixonei completamente. Na verdade, hoje eu não trabalho mais como fisioterapeuta, embora de vez em quando ainda leia uns artigos, porque eu sou meio tarada, mas não trabalho mais como fisioterapeuta, sou empresária, estou terminando minha formação em psicanálise e estudo neurociência do comportamento. E aí a gente está aqui hoje para falar sobre exatamente isso, essa dificuldade que a gente está tendo, a gente tem na vida, na verdade, né? Essa é uma dificuldade do ser humano de equilibrar-se emocionalmente, porque existe uma série de componentes aí que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E esse momento está especialmente mais crítico, e aqui eu posso falar um pouco mais até sobre neuroanatomia, porque eu estou falando com um público grande parte acadêmico, porque a gente está com as nossas amígdalas, que é o nosso cérebro sobrevivente, o nosso cérebro primitivo, né? Que sempre tivemos, nossos ancestrais tinham e todos os animais têm, aos berros, porque ele é responsável pela nossa sobrevivência, ele é responsável pela nossa segurança. E como no momento a gente está justamente numa luta pela sobrevivência, seja do que for, né? A gente está vivendo numa atmosfera de muito medo, o medo principal de tudo, de todo ser humano, que é o medo da morte, e os medos secundários, como o medo da doença, medo de perder pessoas, medo de perder dinheiro, medo do desemprego, medo do próprio isolamento, medo das situações que estão acontecendo dentro das nossas casas, das relações. Então, o nosso sistema reptiliano, ele está aos berros, entendendo que a gente precisa sobreviver a isso. Ele se utiliza do sistema límbico, né? Que é o que gera as emoções, porque elas partem, né? Elas partem de algum pensamento prévio que está sendo determinado pelo reptiliano desesperado e acabam sequestrando o nosso neocórtex, que é o nosso cérebro sábio, que é o nosso cérebro que raciocina, é o nosso cérebro que julga, é o nosso cérebro racional, como dizemos, né? Que trabalha muito menos que os outros. E no momento ele está realmente sequestrado, que a gente chama de sequestro emocional, por toda essa torrente de emoções advindas desse período aí. Se bem que, assim, isso acontece com a gente a vida inteira, né? Quando a gente, em vários momentos a gente é sequestrado, só que a gente está num período longo de sequestro emocional. Então a gente vê pessoas em extremo sofrimento de ansiedade, de medo, de angústia, as pessoas com toda a sua rotina alterada, não só porque agora não estão indo trabalhar, mas as suas rotinas mesmo de ciclo circadiano. As pessoas não estão dormindo na hora certa, não estão acordando na hora. E não é certa porque tem que. É porque está desregulado, está bagunçado, e isso bagunça também a produção de hormônios. Ou tem fome de mais, ou tem fome de menos, enfim. Acaba atrapalhando também muito a nossa saúde física, que é o que a gente mais precisa para sobreviver a uma doença, né? Então a gente entrou num ciclo aí muito perigoso para a morte, inclusive. Uma coisa que eu tenho observado, assim, um dos motivos de eu pedir para você fazer essa live, porque na verdade eu pedi para a Vivian, falei assim, vamos lá, fala um pouco para o meu público, porque eu tenho percebido que eu tenho vários alunos com muitos altos e baixos de emoções, assim, eles falam para mim, vários falam comigo no WhatsApp, no privado, e falam, professora, eu não estou bem, tem dias que eu estou bem, tem dias que eu estou ótimo, e tem momentos que eu estou bem, enfim, às vezes não é nem ao longo do dia isso varia muito, né? Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, porque desses altos e baixos. Vou dar um exemplo. A gente tem saído muito pouco, a gente tem saído mais para o mercado, enfim, essas coisas, e quando a gente saiu na segunda-feira para ir para o mercado, quando eu cheguei em casa eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei assim, gente, parece que a gente está vivendo um momento, uma guerra, uma coisa que a gente nunca viveu. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente. Por que desses altos e baixos? Então, esses altos e baixos, primeiro, eles são normais ao longo da vida toda. E, nesse momento, eles são até um bom sinal. Porque se a gente está fazendo vales e picos, é porque em algum momento a gente vai para o vale. A gente vai para o pico, né? A gente não fica só no vale. Então, é normal que a gente oscile, né? Ao longo da vida, em qualquer situação. O ruim é quando a gente oscila. A gente tem um centro aqui, né? O que é o centro? É você estar emocionalmente equilibrado. O problema é quando a gente oscila para longe demais do centro e quando a gente fica muito tempo distante do centro e demora para voltar. Esse é o perigo e esse é o perigo nesse momento. Por quê? Em relação aos nossos temores, eles já tem uns 2 meses que a gente está dentro desse temor. A incerteza faz com que a gente programe, a gente projete que isso vai durar muito mais tempo. Pode durar muito mais tempo, sim, mas as nossas projeções, elas são sempre mais apocalípticas e mais catastróficas do que o que é realmente.
porque a gente está dominado pelo medo. Então, quando a gente oscila, é porque em algum momento o nosso cérebro racional, ele conseguiu tomar o controle e dizer assim, cara, peraí, calma, tá tudo bem. Quer dizer, tá dando merda, mas com você tá tudo bem. Você tem casa, você tem comida na despensa, teus pais estão em casa, teu filho tá com saúde, tá tudo bem. Você ainda tem algum dinheiro, ou você tem um salário fixo, ou você vai se virar, enfim. Né? O cérebro racional, ele começa a te dar razões para ficar bem, para acreditar, para ficar melhor, para se equilibrar. Só que no seu caso, por exemplo, quando você foi à rua e você viu rua vazia, né? Aquele cenário de The Walking Dead, pessoas de máscara, lembrando filmes de ficção científica que parecia uma história que a gente jamais viveria. Né? Pessoas tendo que manter um distanciamento. Então, isso esfregou na sua cara que existe alguma coisa muito doida acontecendo. E aí, nesse momento, você cai, você vai para o vale. Nesse momento, o seu cérebro reptiliano fala, meu Deus, olha o que está acontecendo. As suas emoções são diferentes de sentimentos, tá, gente? Emoções são reações físicas. As emoções, elas são aceleração de batimento cardíaco, boca seca, sudorese, alteração de temperatura corporal, uma dor de cabeça, aumento ou baixar a pressão. Isso é a emoção. Ela deriva desse pensamento, né? Ela olhou na rua e viu, caramba, olha só que coisa louca que está acontecendo. E o sentimento é a interpretação dessa emoção, é a interpretação dessas reações físicas. Por isso que uma coisa que a gente tem que ter é, então eu estou sentenciado, enquanto essa coisa toda estiver acontecendo, eu estou sentenciado a ficar ansioso, nervoso, enlouquecido? Não, a gente pode aprender a reagir melhor. Justamente porque o que a gente sente, a forma como a gente sente, é uma interpretação da emoção. Então, onde é que a gente vai agir? A gente não age na emoção, tá? Não existe controlar a emoção, sendo ela uma reação física de algo que você viu ou pensou. Você controla o que você pensa, ou seja, o que vem antes da emoção, e você controla o que vem depois. Então, conhecendo, percebendo, observando seus padrões de pensamento, você pode atuar neles. Na hora que um pensamento sabotador, um pensamento de medo, um pensamento de pânico surgir, primeiro você está presente para observar, porque a maior parte das vezes eles são inconscientes ou pré-conscientes, a gente não percebe que tem 70 mil pensamentos de fundo na nossa cabeça ali ao longo do dia. 70 mil é coisa pra caraca. A gente não vê que eles estão acontecendo. Né? Eles estão ali. Você já viu aquele filme Divertidamente? Que é os bichinhos trabalhando o tempo todo. No momento, eles estão botando fogo na sala de controle. É o que está acontecendo. Né? Então, são 70 mil pensamentos que você não observa. Quanto mais presente você tá, mais você percebe. Veio uma emoção ruim? O que é uma emoção ruim? Uma boca seca, engoliu seco, peito apertado, coração acelerado, a mão suou. O que eu pensei agora? O que eu tô pensando? É uma forma de você descobrir a razão do disparo daquela emoção. Você vai achar o pensamento. Se você estiver bem treinado, você vai achar. Às vezes é difícil, tá? Mas é treino. TT, tempo e treino. Encontrou o pensamento, você contesta esse pensamento. Nossa, o mundo vai acabar, cara, que todo mundo vai morrer. Peraí, não, calma aí. O mundo inteiro está trabalhando na vacina. A gente está muito mais avançado na ciência do que na época da peste negra, por exemplo. Alguém vai descobrir, alguém vai dar um jeito nisso, tá tudo bem. Isso tudo vai passar. Né? Então você precisa contestar esse pensamento. E isso aí talvez já cause uma alteração na sua emoção. Ainda assim, tendo acontecido a emoção, ou seja, essa reação física ao que foi percebido, ao que foi pensado, a interpretação da emoção que é o sentimento. E isso a gente também pode alterar como? Procurando também não se absorver em tudo que é pior, mais complicado, mais difícil, não cair nos nossos pensamentos sabotadores de pânico, de medo, de hiperrealização, de vitimismo, enfim, aqueles sabotadores todos que você conhece bem, porque você fez o teste, conhece os seus, você lida com todos nós lidamos com o nosso, você lida com eles de frente hoje, por isso você está ganhando deles, né? E a partir daí a gente altera o comportamento, porque uma coisa que a gente fica tentando fazer que é inócuo, absolutamente inócuo, é alterar o comportamento. O comportamento é a ponta da corda. É a última coisa que acontece. Então, por exemplo, as pessoas quando querem fazer dieta, por que é que você e mais um monte de gente sucumbe a um determinado período de dieta? Ela, primeiro que tem cara de restrição, não precisa ser bem assim, né? E depois a gente fica tentando alterar o nosso comportamento. Eu não posso comer isso, eu não posso beber, eu não posso fazer isso junto com a comida, eu não posso comer o chocolate, eu não posso comer tal quantidade. Eu não posso beber tal coisa. E você altera o comportamento por muito pouco tempo. Isso não se sustenta, porque ele foi gerado por coisas que vieram antes.
Existe uma série de subjetividades que antecedem o comportamento que é uma ação. Então é lá que a gente tem que ir. Então, em relação, respondendo mais uma vez a sua pergunta, os altos e baixos, eles são normais a vida toda, nesse momento mais ainda. E para quem está tendo altos e baixos, parabéns, significa que você está lutando. O teu cérebro racional, ele assume, e tem uma hora que ele sucumbe, e tem hora que ele assume, e tem uma hora que ele sucumbe. Como colocar ele no jogo mais vezes, né? Como fazer com que ele vença mais vezes o sistema límbico? Aí existem várias formas, gente. Tanto você estar presente para observar seus pensamentos, contestá-los e trazê-los sempre para o melhor, como você se expor menos ao que é crítico para você também. Então, se você percebe que é muito crítico ficar assistindo noticiário, isso é tão lugar comum, tá todo mundo falando disso o tempo todo, mas tá todo mundo assistindo noticiário o tempo inteiro. Todo mundo, todo dia as pessoas querem saber quantas pessoas morreram. Se você não tá na Santa Casa, você não é coveiro, você não precisa saber quantas pessoas morreram. Não é da sua conta nesse momento. Você pode saber a cada 5 dias, 10 dias. Hoje, por exemplo, eu estava assistindo sobre finanças. Aí a menina falou, a bolsa caiu sensivelmente porque estamos agora chegando a 12 mil mortos. Eu falei, caraca, a última vez que eu soube era 6. Mas você não tem que ficar acompanhando isso. Já sabe que tem que lavar a mão, já sabe que tem que usar máscara. Abandona esses pensamentos ruminativos de medo, de dor, de pânico, e eles são gerados pelo excesso de contato com isso. Aquele amigo repórter, parente repórter, que fica botando anúncio toda hora, que às vezes a gente não quer, o negócio fica passando ele no feed. Tira ele da frente por um tempo, isola, não olha. Pessoas muito complicadas, pessoas muito vitimistas, pessoas muito depressivas, que têm falas de muito derrotistas, evita um pouquinho o contato nesse momento. É uma questão de autoproteção, não é egoísmo, não. Você precisa sobreviver. E a sua sobrevivência física depende da sua sobrevivência mental e emocional. O nosso corpo não sobrevive a uma mente destruída. Não sobrevive. Baixa a imunidade. A gente dorme mal, come mal, tudo mal. Isso. Aí perguntaram já. Em relação a dormir, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os hábitos. Se você quiser já entrar nisso. Quiserem. Tem algumas perguntas já que eu estou anotando. O que vocês quiserem. A gente quer. Se quiserem, me chama que eu volto mais vezes. Aquela que Isso, vou adorar. Aquela que muito bom. Isso, a Fran está falando, aproveita para eliminar as pessoas chatas da vida. Isso, maravilhoso. Isso aí, Fran. Isso. Agora, em relação ao sono, né? A Jeane colocou aí muito bem, porque tem pessoas que tomam melatonina para dormir, e é o caso dela, e mesmo com a melatonina, que antigamente ela dormia muito bem, agora ela tem acordado mais à noite, ela não tem dormido tão bem. O que os hábitos podem interferir nisso tudo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu vou falar duas coisas, sobre hábitos e sobre a melatonina em si. Eu vou começar pela questão fisiológica mesmo. Melatonina é um hormônio e ele é derivado da serotonina. Então, veja bem, se você não cuida o teu dia inteiro da tua produção de serotonina, e o que é isso? O que é cuidar da tua produção de serotonina? Ingerir coisas ricas em triptofano, ou suplementar, o 5-HTP, ou ingerir alimentos ricos em triptofano, que eu acho que é o ideal. Cuidar do teu intestino, porque a nossa microbiota intestinal, 85% da serotonina, para que ela seja convertida em 5-HTP no cérebro, naquela história toda, a gente tem que estar com o intestino ok. Intestino ok significa sem desbiose, com as bactérias que a gente precisa bem desenvolvidas e as que não são legais, que elas não estejam ali. Como que a gente cuida disso? Cuidado com açúcar, álcool industrializado, xenobióticos, aquele blá 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 todo que todo mundo sabe. Ou seja, comer porcaria vai te dar o intestino ruim vai atrapalhar a sua produção de serotonina, que é um hormônio que te dá bem-estar, bom humor, sensação de felicidade, e é ele que se desdobra na melatonina. Então veja, você pode até suplementar a melatonina, mas se o teu organismo ele não estiver apto para recebê-la, não vai adiantar. É como eu chegar na casa da Vanessa com a minha chave e falar assim, tenho a chave, eu vou entrar. Só que a minha chave não encaixa na fechadura dela. Eu não vou conseguir. Não vai funcionar. Então, não sei se é teu caso, Fran, mas assim, existe também todas as questões mentais, né, de ansiedade, que às vezes, muitas vezes também atrapalham ou a pegar no sono, ou fazem acordar no meio da noite, que também é uma forma de insônia, ou acordar cedo demais, dormir poucas horas. Mas tem, em relação à questão hormonal, a primeira coisa que a Vanessa falou, tem tudo isso aí. Não adianta a gente só suplementar, não. A gente tem que estar preparado para isso. Como você suplementar cálcio, você tem que estar tomando a vitamina D também.
Enfim, né? O nosso organismo é extremamente complexo, tudo acontece com base em milhares de reações químicas e não é assim, tomo isso, acontece isso. Então tem que ver se toda a sua ambiência fisiológica, ela tá recebendo isso bem. Então, deixa eu aproveitar. A Francis falou que tem sono em excesso. A Giane e a Josiane estão falando aí que, em relação à melatonina. A melatonina, aproveitando aí que a Vivian falou, a melatonina, ela é fabricada em várias partes do nosso corpo, intestino, pele e na pineal. Músculos. E tem algumas lives que eu já falei sobre isso, sobre o sono, a importância de estar com o quarto todo apagado, porque a pineal, ela fabrica melatonina à noite e se tiver tudo escuro. Então, aquela luz da televisão, a luz, enfim, aquela luz luz azul é do pior aparelho. de todas. Dos gadgets, Sim, celular. sim. E nego leva celular na cama, fica olhando, agora eu vou dormir. Para aí, agora eu vou dormir. Não vai. Você não deixou ela ser produzida. Fora que você tem o cortisol como aquela luz do aparelho do pernilongo. Aquela luz do aparelhinho de pernilongo. Qualquer luz. Pra quem já tem dificuldade, isso tem que ser bem cuidado, viu? Bem cuidado. Não vai funcionar. E o intestino, a gente tem que lembrar tudo isso de importante que a Vivian falou sobre o intestino. O intestino, ele tem 80% dos linfócitos do nosso corpo estão no intestino. Imunidade. Então, é o que a gente chama de gout, né? Que são as células, os linfócitos estão em maior quantidade no intestino delgado, que faz a absorção dos nutrientes. Então, se o seu intestino não está funcionando bem, está em desbiose, ou seja, não está funcionando bem, isso tem total a ver com a alimentação, com as emoções e etc., você vai comprometer o seu sistema imune também. E mais do que nunca, a gente está precisando do sistema imune trabalhando muito bem. Né? Total. Então, se preocupar eu vejo as pessoas cuidando com essa muito rotina. Nessa de usar máscara, de lavar a mão e comendo mal. Eu falo, caceta! Sim. Não vai adiantar, porque todos nós teremos contato com o vírus em algum momento. Se já não tivermos, vamos ter. A gente só não quer ter na hora que o hospital está lotado. Mas vamos ter. Então precisa preparar a carcaça. Né? Sim. Então, a primeira coisa que você falou foi sobre melatonina e outra sobre hábitos. Então, a questão hormonal tem isso. Ela é derivada de tantas outras reações e deriva tantas outras. Então, tem que observar essa questão toda. Eu vi que a Fran escreveu que ela está com sono demais. Esse sono demais também pode ser um pouco da tristeza, melancolia, uma letargia e um sistema até nosso, muitas vezes, do nosso organismo de tentar desligar para não conviver. Quando você tiver muito sono, se te for permitido, dorme. Pode dormir. Deixa a tua mente descansar. A outra coisa que você falou em relação aos hábitos, né? Que também influenciam muito. Tanto, não só os hábitos alimentares, mas o nosso organismo, ele funciona, e aí muita gente é da área da saúde, você sabe muito bem disso. Ele precisa funcionar de determinada forma em determinados horários, porque tem muita relação também com radiação solar, enfim, com uma série de coisas que está acontecendo fora da nossa casa. Sistema nervoso autônomo. Exatamente. Então, é muito importante que a gente tenha uma rotina. E não é só a rotina de hora de dormir e hora de acordar. Porque a hora de dormir e de acordar, ela só vai entrar no trilho bonitinha para você se todo o teu dia for encadeado. Ou seja, você precisa ter um trilho no meio do teu dia por onde essa locomotiva que é os teus afazeres vai passar. Então, nesse momento, a maioria das pessoas está podendo ter o horário de alimentação regrado. Então, não tem como, não dava tempo porque eu estava no escritório, porque eu tinha que não sei onde. Quem está em casa? Não estou dizendo que está fácil e que está à toa, tá? Quem tem criança pequena está enlouquecido, eu sei. Mas em algum momento você tem que comer. Procura comer nos horários pelo menos parecidos, você e suas crianças. Né? Porque você colocando horário de dormir e acordar, quase sempre igual, né? Ou bem próximo, bem parecido. Os horários das suas refeições, quantas sejam, enfim, eu faço só café do meu almoço e janta, mas se você lancha, enfim, que seja também direitinho, porque a tua mente e o teu corpo, toda a sua produção hormonal, tudo que acontece em você, ela começa a entender que isso acontece, depois acontece aquilo, depois aquilo outro e depois eu vou dormir. Então, a sua produção de cortisol, adrenalina, ela começa a diminuir, ela começa a baixar, e aí a melatonina começa a aparecer, começa a surgir e ser produzida. Excesso de carboidrato à noite também atrapalha a produção de melatonina, tá? Excesso. Não é que não precisa jantar. Come arroz com feijão, tá tudo bem. Tô falando do excesso, né? Tô falando de pão, uma batata e pipoca, não sei o quê. Não é que não pode, pizza, não é que não pode ter carboidrato à noite. Pode, tudo pode. Né? Mas o excesso ele também vai atrapalhar nessa produção e de várias outras coisas durante o sono também. Então,
colocar, fazer essa regra, né? E aí as pessoas começaram no hiperrealizador de que eu tenho que fazer um monte de coisa, e de repente elas caíram no limbo do tá tudo ferrado, agora tanto faz, passo o dia de pijama e eu não tenho que. Temos também que nos perdoar e temos que. Tudo bem, a gente tem que se perdoar, mas o excesso de indolência vai fazer uma zona no teu organismo. E você vai pagar o preço. Você pode fazer, tá tudo bem, tá tudo certo, mas tudo tem um preço a pagar. E um deles é uma desregulação no sono. E só lembrando uma coisinha pra galera que tá preocupada, que tá comendo muito, se você dorme pouco ou dorme mal, não tem pelo menos 3 a 4 ciclos completos de sono, vai ser muito difícil você emagrecer. Tanto porque aumenta a produção de células gordurosas mesmo, quanto pelo fato de que regulação de leptina e grelina, que são os hormônios de fome e saciedade, se você não estiver dormindo bem, eles vão estar mal regulados. Então você vai ter tendência a ter mais fome e não perceber a saciedade. Tanto que todo obeso dorme mal e toda pessoa que é muito mal dormidor costuma ter ganho de peso. Então essa é uma outra questão. E o ganho de peso também não traz muita saúde, né? Então, a gente precisa realmente criar uma rotina para dentro deste período que não tem que ser igual ao anterior. Esquece isso, tira esse estresse da cabeça. Que antes eu fazia isso, então tem que fazer igual. Não precisa. E nem precisa ser igual ao que vai ser depois, porque você nem sabe o que vai acontecer depois. É para dentro desse momento. O que funciona dentro desse momento? Qual é uma hora boa de dormir? Qual é uma hora boa de acordar? Quanto tempo eu levo fazendo comida? A empregada levava 2 horas que ela tem prática. Você leva 4 horas. Então a gente vai almoçar 2 da tarde. Sem problemas. É 2 da tarde. Mas cria uma rotina para dentro desse momento. Porque tem um outro detalhezinho. O nosso cérebro se sente muito confortável com rotina. Tomar decisões. E a decisão de como agora ou como depois, assisto Netflix ou ler esse artigo, é uma decisão. Tá? E a gente tem um estoque decisório para ter por dia, né? À noite a gente tanto que fazer dieta, todas as decisões difíceis, são mais complicadas à noite, porque a gente entra em fadiga decisória. E o nosso cérebro gasta muita energia tomando decisões, por isso que ele procura transformar tudo em hábito, para o bem ou para o mal, né? Porque o hábito não é uma decisão, o hábito você não decide, não discute, não julga. Você vai e faz. E quando você tem uma rotina, qualquer que seja ela, às vezes nem é muito boa, o teu cérebro sente que ele está poupando energia. E a sua sensação de segurança, e aí eu tô falando de segurança mesmo, valor segurança, segurança física, de você se sentir seguro e, consequentemente, mais otimista, mais positivo, menos desesperado, aumenta quando você vive uma rotina. O teu sistema cerebral sobrevivente, ele entende que tá tudo bem, tá tudo sendo como tem que ser. Então, parece muito libertador você fazer cada coisa num dia, numa hora, do jeito que quiser, mas na verdade a rotina ela te liberta para pensar em outras coisas, porque você não precisa decidir certas coisas e ela dá uma estrutura de segurança. Você pode ver que as crianças que têm uma rotina mais específica, não vou dizer rígida, mas mais específica, elas são crianças que se desenvolvem com mais segurança, autoconfiança. Elas são muito mais autoconfiantes. Então a gente está falando de criança porque isso é notado, né, no desenvolvimento, mas isso acontece também conosco. A gente tem muito mais segurança, autoconfiança e sensação de poder pessoal quando a gente está dentro de um trilho de uma rotina. É o nosso cérebro que faz isso com a gente. Aí, ó, de todo mundo é igual. Não adianta nem a gente querer discutir. Perfeito. E também não dá para ficar pensando muito na rotina que era antes, né? Porque, em geral, a gente estava numa rotina louca, né? Essa era a grande verdade. A maioria das pessoas estava numa rotina louca. Trabalho, 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 trabalho. Falar por mim, né? Trabalho, 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 trabalho. Na hora de comer, tem que comer rápido porque não dá tempo. Os fisioterapeutas comem entre um paciente e outro, às vezes comem em pé. Enfim, Nossa, é péssimo. o que a gente estava vivendo era uma loucura, né? E agora a gente está numa realidade totalmente diferente. Numa Mesmo outra as loucura. pessoas que estão uma outra loucura. Então, assim, pensar no que era antes, ou pensar no futuro, como vai ser depois, ou pensar, eu agora não posso mudar isso na minha vida, porque depois como que vai ser? É muita loucuração, não tem como ficar. É ainda mais terrível, porque você está projetando, você cria uma série de emoções na hora que você projeta para um lugar. Primeiro que não existe, futuro não existe, só existe quando ele chegar, aí ele aconteceu, aí é presente, não é futuro. Então, ele está num lugar, ele está num ponto da existência que você não controla.
E o não saber, a insegurança, a falta de controle pira a cabeça de muita gente. Então, se você ficar tentando, querendo adivinhar o que ou como vai ser depois, sabe aquele viver um dia de cada vez? Tem até uma frase, eu não entendo muito de Bíblia, mas tem uma frase que eu acho muito legal, que é a cada dia o seu mal. É alguma coisa assim. Cara, como tantas outras coisas na Bíblia, essa frase é perfeita. O que eu preciso fazer hoje? O que eu preciso agora? Eu preciso ter uma boa saúde, eu preciso cuidar da minha imunidade, eu preciso de comida na geladeira, eu preciso ter uma rotina para que o meu organismo e a minha mente descansem sobre isso, porque eu preciso ter equilíbrio, porque essa coisa vai passar e eu preciso ser uma pessoa capaz de fazer as coisas que eu vou ter que fazer depois. Que serão o quê? Não sei. Mas eu tenho que estar pronta. Então, abandonar a necessidade de controle. E isso para a pessoa que tem o controlador muito alto, você conhece os sabotadores, né? Não é tanto o teu caso, mas os controladores, eles estão enlouquecidos, porque é uma temeridade você não saber o que você vai fazer, nem como você vai fazer, não conseguir controlar todo mundo, a vida de todo mundo, que o controlador ele se controla, ainda controla o outro, né? Então, essas pessoas, elas estão surtando por causa disso. Então, aproveita esse momento para observar que a sua necessidade de controle é muito grande e que tem muito pouco que a gente controla na vida, mesmo quando está tudo normal. Se você conseguir controlar seu pensamento, você vai controlar suas emoções, você vai ditar as suas emoções, você vai escolher os seus sentimentos e as suas ações. É o máximo que você pode fazer por você. E ainda assim, não é fácil. Então, desiste de controlar o futuro. Perfeito. Pediram aí uma dica de como pode controlar, ajudar. Eu sei que a live é muito rápida, né? Isso é um treinamento enorme, né? Mas como ajudar a controlar, a treinar os seus pensamentos? Você tem uma dica para dar para Então, a gente? primeira coisa eu vou tentar falar alguma coisa tipo de. Porque, como você falou, é um processo, né? Mas a É primeira um coisa, eu vou processo. colocar só o conceito, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que está pensando. A gente só controla, essa é uma máxima da administração, de qualquer coisa. A gente só controla aquilo que a gente conhece, né? Então, você, antes de pensar em controlar os pensamentos, começa a se treinar para ver o que é que você está pensando. Como eu disse, de um modo geral, nós temos em média 70 mil pensamentos dia. Uma pessoa muito atenta, ela vai lembrar no máximo 50 pensamentos que ela teve no dia. Então, assim, são milhares de coisas que acontecem no nosso inconsciente. A gente é liderado 98% pelo inconsciente e pré-consciente, gente. É muita coisa. 98 é quase 100. Na verdade, isso é muito. Para a psicanálise é 100, porque mesmo se o consciente é decidido com base no inconsciente, é tudo inconsciente, mas tudo bem, esquece isso. Vamos considerar que seja 98%, porque pelo menos 2% aí você pensa que está julgando. Está julgando com a sua ótica inconsciente, mas está julgando. Então, tem um monte de coisas acontecendo de plano de fundo da sua mente que você não sabe. Uma série de pensamentos de medo, de pânico, de susto, de minusvalia, que você sequer percebe. Então, a primeira dica para isso é uma coisa que Vanessa já faz, e muita gente já faz, parece lugar comum, mas que cura e que salva vidas. Meditação. Por que a meditação? Ela te traz para o centro, ela te dá presença. Para você meditar não é esvaziar a mente, tá? É observar os pensamentos. O exercício do pensamento desviar e você voltar a prestar atenção no agora. Desviar e prestar atenção no agora. Isso é meditar. Meditar não é não desviar nunca. É você sentir ele voar e trazer de volta. Voar e trazer de volta. Sentir que passou o boleto na tua Maravilha. mente quando você estava pensando e ao mesmo tempo que passou o boleto, você sentiu suas costas incomodar. Você percebeu tudo isso? Que pensou no boleto, que as costas incomodaram, que teu filho gritou e que o cara ligou o cortador de grama do lado? Maravilhoso, você está meditando. Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga, você cria a habilidade, é uma habilidade, isso pode ser desenvolvido, tá? Todos nós. Você cria a habilidade, desenvolva a competência de observar o que é que você está pensando. E nunca que a gente vai conseguir saber quais são os 70 mil, porque tem uns que estão muito profundos mesmo, que, sei lá, só a hipnose traria, né? Mas pelo menos os ruminativos, os obsessivos, aqueles que são muito constantes, que são os que mais machucam, esse você vai conseguir ver. Então essa é a primeira coisa. Um detalhe. Nesse momento, a maioria das pessoas está com síndrome do pensamento acelerado, que acontece dentro da ansiedade, pode chegar a 150 mil pensamentos dia. Isso é muito perigoso. É como eu dizer que você tem milhões de células cancerosas no seu corpo e você não sabe, não está fazendo nada a respeito. Né? É muito perigoso. Então,
A partir do momento que você os identifica, aí você diz assim, mas todo mundo tem um pensamento igual, é do mesmo jeito, é medo, isso não é. A Vanessa sabe que não, que ela já conhece esse processo. Algumas pessoas tendem a tipos. A gente sempre. Você pode até ter o medo, mas a origem dele e o medo de quê, ele vai ser diferente para cada pessoa. Então, a partir do momento que você identifica isso, contesta esse pensamento. Observa que você está sempre pensando aquilo da mesma forma, da mesma maneira e contesta. Por que eu estou pensando isso? É mesmo assim? Isso é mesmo verdade? O mundo vai acabar, todo mundo vai morrer, não vai sobrar nada. Eu vou ficar sem emprego, vou passar necessidade, vou ter que morar na minha mãe. É mesmo verdade? Já aconteceu? Já estou sem dinheiro? Já estou me mudando para casa da minha mãe? A gente não sabe. Boa parte dos nossos problemas, a gente fica esperando por eles, né? Meio que quase que querendo que eles aconteçam. E boa parte deles se resolve no meio do caminho. O fato de que vivemos em incerteza significa que tem 50% de chance de dar bom e 50% de chance de dar ruim. Só que quando a gente se antecipa ao que pode acontecer, e isso é ansiedade, é o excesso de futuro, a gente sempre se antecipa, ainda mais num momento de medo, esperando pelo pior. Sempre pelo pior. Então isso te coloca num estado mental muito ruim. Então observa os teus pensamentos, medita, dá um Google, coloca lá, começando a meditar, como começar a meditar, ou o que é meditação. Vai no beabá mesmo. Já que tá agarrado nesse celular o dia inteiro, aproveita e faz um negócio legal, ao invés de ficar vendo quantas pessoas morreram. Né? Eu sou fofinha. Lembrando que meditação não tem nada a ver com religião. Né? Não, tem pessoas de maneira aqui alguma. de diversas religiões diferentes e meditação não tem nada a ver com religião. Até porque a própria oração é uma forma de meditação. Né? A oração de é como uma a pessoa forma de meditação. ora, sim. Se ela está prestando atenção na oração, sim. E se ela está presente. A oração ansiosa, isso aí é um detalhe também interessante para as pessoas mais religiosas, né? E que oram bastante. Cuidado com a forma como você ora. Deus vai te ouvir de qualquer maneira. Aliás, mesmo que você não ore, ele sabe porque ele sabe tudo, né? Mas, ok, você te alivia. A oração não muda as coisas, mas muda o nosso estado diante das coisas. Então, te alivia conversar com Deus. Uma oração que é assim, ó, quer ver uma oração que ela não é uma meditação, que ela não é focada no presente, que ela não é positiva? Não é positiva no sentido de que é uma coisa ruim, mas que ela não deixa a sua mente no estado positivo? Ai, Senhor, ajuda, pelo amor de Deus, que eu não perca meu emprego, Senhor, senão eu vou passar muita necessidade. O que vai ser dos meus filhos? Tirar meus filhos do colégio particular? Meu Deus, se eu não perder, não pagar plano de saúde, o SUS já... Você está vibrando no medo, na escassez. Então, toda oração que pede, a forma como a gente pede, tem que tomar muito cuidado. Porque o pedir pressupõe uma falta. É óbvio. Sim. Né? E muitas vezes a gente imagina uma falta. Quando você pede a Deus para não perder o emprego, você está imaginando uma falta que não aconteceu ainda. Então, você está trazendo muita ansiedade para você. Isso foi uma coisa que eu descobri quando eu ia voar. Eu tenho morro de medo de altura. Aí eu ficava, ai meu Deus, que esse avião desse, que esse avião não caia. Até que um dia eu falei assim, gente, eu fico muito pior. Porque eu fico o tempo todo pensando no avião cair e pedir para Deus não cair. Então agora eu leio, eu nem penso mais nada. Entendeu? Então quando eu penso, eu falo assim, Senhor, muito obrigada pela oportunidade de estar viajando e que bom que eu vou chegar lá e vai ser maravilhoso. Se é para jogar um futuro, joga um futuro glamuroso. E dá um Google em meditação, vê como é que é, estuda sobre, começa. É prática também, tá? No começo vai ser meio estranho, não entendi, tô fazendo, não tô fazendo, mas é isso aí mesmo. E isso é pra vida, gente. Porque a gente tá num momento crítico agora, mas a viver traz um estado de criticidade imenso. Viver é muito difícil, desde que o homem resolveu virar sapiens. E agora sapiens, isso é um inferno. Porque a gente luta contra a nossa natureza da hora que a gente nasce, a hora que a gente acorda. Nosso cérebro não quer evoluir, ele não quer mudar, ele não quer mudança, ele não quer nada disso que a gente é obrigado a fazer todo o tempo. Ele só quer sobreviver, comer, caverna. Agora a gente tá comendo na caverna e tá achando ruim. Viver é desafiador. Aproveita esse momento para aprender a descobrir quais são os seus padrões de pensamento. E contestá-los sempre. Conteste-se. Você não fala verdades para você. Não fala. A gente fala um monte de mentira. Tem aqueles nossos divertidamente que estão sempre falando um monte de mentira. E a gente acredita nelas. E tem meditação guiada também, né, Vi? Não existe só a meditação de você... Para quem nunca meditou, ficar sentado, enfim... tentando pensar, ver quais são os seus pensamentos, ou ver o que está passando, às vezes pode ser um pouco complicado, mas existem várias meditações guiadas também na internet. A guiada para quem está começando eu acho ótimo. A voz vai te dizendo, observa como está seu corpo, você tem uma atenção nos seus ombros. Geralmente ela procura trazer atenção para a respiração e para o teu corpo.
Porque como as emoções são sensações físicas, isso é maravilhoso, né, cara? Os hindus criaram isso, os Ayurvedas, sei lá, 500 mil anos atrás, intuitivamente, muito inteligente, né? Você traz toda a atenção pro teu corpo, e é o teu corpo que revela as emoções, já que são sensações físicas. E realmente ajuda muito para quem tá começando. A guiada é excelente. Então, aproveita aí esse link aí da meditação guiada. Fala um pouquinho pra gente sobre a atenção plena. No dia do meu aniversário, você me deu um livro de atenção plena, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, as pessoas confundem a meditação, a meditação com a atenção plena. A atenção plena é uma técnica, é uma ferramenta que também pode ser usada na meditação. Quando que ela difere dos outros? Existem várias formas de meditação, tá, gente? Mas quando que ela difere? A meditação guiada, por exemplo, às vezes o cara te guia para um lugar, uma relva verde, aí ele manda você pisar nessa grama, você sentir a grama entrando entre seus dedos. Isso não está acontecendo nesse momento, né? Essa meditação, ela está colocando a sua mente num estado criativo, imaginativo daquilo que você está ouvindo. A atenção plena, né, o termo original cunhado na Inglaterra chama mindfulness, ou seja, você estar totalmente presente para aquele momento. Então, é meditativo, não é a única forma de meditação, mas é meditativo. E como é que ela funciona? Ela, na verdade, para observação dos pensamentos, ela é a melhor, né? Mas realmente eu concordo com você que a guiada, para quem está começando, é mais interessante. É você estar totalmente presente, percebendo, observando, sentindo tudo que está acontecendo agora. E aí tem um livro muito bacana, para quem quer se aprofundar mais no assunto. Eu já li vários sobre mindfulness, mas o que eu mais gostei é do Eckhart Tolle. E eu acho que o nome é Mindfulness mesmo, mas eu posso mandar para vocês, posso mandar para a Vanessa depois, ela coloca no story dela. Ele fala uma coisa muito interessante. Dificilmente no momento presente a gente tem um problema. A maioria dos problemas que nós vivemos, ou eles vêm do passado, são reminiscências do passado, são mágoas, são dores, angústias, aquele diálogo que você fica refazendo na sua cabeça, aquelas coisas que doeram e incomodaram e machucaram, e que só continuam machucando no momento porque você traz elas para o presente, ou são coisas do futuro, é ansiedade, são coisas que você pensa, que você planeja e tal. E se você não está no momento com fome, com dor, com frio, com uma queimadura, com uma arma na sua cabeça, você não tem um problema no momento. E o que a gente faz, né, Nessa? A gente pega tudo que aconteceu no nosso passado, joga como problema do presente, e tudo que você pensa que vai acontecer no futuro e joga como problema do presente. E às vezes no presente você não tem problema nenhum. Aí você pode dizer assim, porra, mas agora a gente tá no meio da pandemia, tá todo mundo com problema. Você tá doente agora? Tem um parente seu doente agora? Tu tá espirrando? Tá com falta de ar? Tá com fome? Já perdeu emprego? Tá sem casa? Tá morando na rua? Não, então você não tem um problema. Mas eu posso vir a adoecer. Pode vir a não adoecer também. Mas eu tenho certeza que eu vou ter que me mudar daqui a um mês. Então, daqui a um mês você tem um problema. Daqui a 2 meses eu vou ter uma audiência difícil. Daqui a 2 meses, quando chegar lá de frente para o juiz, você tem um problema. Antes, não. Então, a gente pega todas as nossas dores da vida e as que a gente pensa que vai ter, as que a gente inventa e joga no presente. E isso é quando você treina a observar o presente, por exemplo, você está com medo, você está ansioso, está nervoso, está preocupado, não só agora em tempos de pandemia, em qualquer momento. E aí a pessoa ciumenta, por exemplo, ela tem ciúme e ela fica pensando o que o outro tá fazendo, o que não tá fazendo. Se você parar, respirar e observar o que está acontecendo agora. Agora eu tenho comida na minha despensa, eu tenho meu gato safadinho dormindo aqui do meu lado, de barriga cheia. Eu tô dentro da casa, eu tenho clientes. Imagina eu ficar, nossa, todo mundo vai ficar sem dinheiro. O meu trabalho é um supérfluo, vamos dizer assim. Né? É um produto de luxo, as pessoas não vão mais comprar. Mas no momento estão comprando, eu fechei negócio dentro da quarentena. Então eu não tenho ainda esse problema, né? E aí quanto mais você treina essa atenção, você falou, por exemplo, né, dos nossos colegas fisioterapeutas, as pessoas da área de saúde de um modo geral, pessoas que estão sempre correndo, que elas comem rápido, comem em pé. Olha o problema que é Entre isso. um paciente e outro. Você não está prestando nenhuma atenção no que você está comendo. Você não sabe se você está mastigando direito. E aí você custa a despertar a saciedade, acaba comendo demais, mais do que deve. Às vezes a comida, você poderia parar antes das últimas 5 garfadas e você continua comendo. Você não sente, não distingue, não sente o sabor dos alimentos. Então você continua não variando muito porque acha que isso é ruim, aquilo é ruim, porque você não
não se dá ao prazer de prestar atenção e você meio que nem lembra que comeu. Você nem sabe direito que você comeu. Né? Então, existe até uma técnica que é o Mindfulness Eating, que você faz, tipo, que eu fiz a Vanessa fazer. Vanessa, bota esse quadradinho pequenininho de chocolate na boca e fica meia hora com essa porra dentro da boca. É você observar, sentir. É só a língua que sente gosto, gente. O pessoal come doce, mastiga, engole, mastiga, engole. Céu da boca não sente gosto, bochecha não sente gosto, esôfago não sente gosto. É só a língua. Então, deixa aquele negócio na língua um tempo. A gente faz isso com vinho, né? Quando a gente está degustando. No curso, né, que eu fiz de sommelier, você deixa aquilo demorar na boca um tempo, observa se você sente mais atrás, se você sente mais na frente. A gente sai engolindo tudo, não presta muita atenção. E a gente sai engolindo tudo na vida, a gente sai engolindo tudo, desaforo, trabalho, blá, 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 e não presta atenção. Então, a técnica de mindfulness, ela te traz para o presente, para a observação do que está acontecendo agora. E como no exato momento presente, raramente nós temos um problema, isso traz, sabe o quê? Felicidade. Uma vida plena e feliz, porque no momento eu raramente tenho um problema. A maioria deles eu trouxe do passado, eu tô arrancando o futuro, eu tô criando, eu tô inventando. Porque muito parte dos problemas que a gente cria na cabeça não acontecem. E mesmo que a pessoa, por exemplo, eu tô com um problema financeiro, né? Nessa quarentena, a pessoa tá com um problema financeiro. Senta num momento e pensa nas suas finanças, mas não fica ruminando aquilo o dia inteiro. Exatamente. Porque aquilo gera vários problemas. Decide a hora de pensar naquilo. Eu vou fazer conta. Exatamente. Bota uma garrafa de cachaça do lado para aturar. Vai fazer a conta. Ou chá de camomila. Até a hora. Desculpa, chá de camomila. Chá de camomila. Se você for da camomila. Enfim, já pensei, a pessoa se entorpecer logo. Essa hora eu vou pensar nisso. Então, nessa hora você faz as suas contas, decide o que você vai fazer, o que você vai fazer, o que você vai cortar, liga pra net, reduz pacote, faz o que tem que fazer. Acabou, pensei o que eu tinha que pensar. E pensa quais são os desdobramentos. É aquilo que eu sempre falo, né, Nessa? Qual o pior cenário? Pior cenário isso é maravilhoso, esse treinamento. Explica esse treinamento. Vai ser eu voltar para casa da minha mãe. Pensa o pior cenário, constrói o pior cenário. Muitas vezes o pior cenário ele nem é tão horrível. Não, ele é assim, de 0 a 100. Eu tô 100, triste e nervosa. O meu cenário é de 0 a 160. Mas você fica nas projeções, né? Esmiuça o teu problema. Eu tô com um problema financeiro, eu tô com pouca grana, tá? Isso significa o quê? Significa que eu vou cortar o quê? Significa que eu vou comprar o quê diferente? Porque quando você também coloca com clareza, e aí as ferramentas do coaching trazem isso muito bem, quando você coloca com clareza no papel o que é que eu vou reduzir, o que é que eu vou cortar, de onde eu vou tirar, isso também te dá paz. Porque você já sabe onde você vai agir. Você se sente com poder. Fica aquela coisa, eu não sou dono do momento, eu não sei o que vou fazer. Nada está sob meu poder. Quando você olha quanto dinheiro você tem, você decide o que vai cortar e o que vai pagar, você tem poder. Você está sob o teu poder, às vezes até sob pouco dinheiro, mas é poder. Você entende que está na tua mão a decisão. E isso também traz um pouco mais de paz, te coloca mais centrado, te coloca mais tranquilo. Acabou aquele momento, pensou no que tinha que pensar, acabou. A barriga tá cheia, tem dispensa na geladeira, não pensa nisso de novo. Isso é treino, tá, gente? Falando assim parece fácil. Não é fácil, né? Porque existe um complexo subjetivo aí. E muito do que a gente pensa... as nossas emoções, isso é uma coisa muito importante. Elas estão mais para software do que para hardware. Ou seja, elas foram criadas, elas foram construídas a partir da nossa percepção de coisas que nos aconteceram desde a infância. Elas foram instaladas. Portanto, elas podem ser desinstaladas, elas podem ser mudadas, a gente pode fazer um upgrade. Nós não estamos condenados a sermos reféns das nossas emoções, do nosso padrão. Mas é que eu sou vitimista, eu sou ansioso. Você não é, você está por causa dessas emoções. Você pode instalar um software diferente e deixar esse comportamento advindo disso de lado. É uma questão de treino, e é uma questão de tentar, querer, e é uma questão de decisão, amiga. Porque, por exemplo, todo mundo sabe que não é para ficar grudado no noticiário e todo mundo gruda. Nesse momento você opta conscientemente pela dor. E a nossa punção, eu vou falar uma coisa da psicanálise de uma forma bem simples. A punção de morte e punção de vida, o que é isso? É você lutar para ser feliz, alegre e positivo, ou você está triste, vitimista e negativo, tá? Elas são faces de uma mesma moeda.
É como se você tivesse um tubo e por dentro desse tubo passasse uma luz. Esse lado aqui é muito escuro, não passa luz nenhuma e a luz vai aumentando, 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 ficando mais intensa. Então, você lembra do teste do QP, né? Que mostra quanto mais positivo a gente tá, a gente é puxado por uma espiral positiva. E abaixo de 50, né? Do coeficiente de positividade do teste, abaixo de 50, a gente é sugado para baixo. O que acontece? Quanto mais a gente vibra em direção da vida, ou seja, de comer bem, de dormir bem, de pensar as melhores coisas, de ver coisas que te distraiam, que te elevem, que te enlevem, mais a pulsão de morte diminui, ou seja, mais aquilo que te agride, que te machuca, a ansiedade, as dores, o medo, elas vão encolhendo, elas vão diminuindo. E quanto mais você trabalha na punção de morte, ou seja, você olha as coisas difíceis, complicadas, o vitimismo, o pessimismo, mais a punção de vida encolhe. E isso, de uma certa forma, é uma decisão. O que está acontecendo pode não ser, mas a forma como a gente interpreta é uma decisão. E aí, tomada essa decisão, age. Fantástico. Pela tua saúde. Tá. A gente tem 7 minutos. Antes da gente falar algumas dicas, o que eu queria te pedir? Tá tendo muitas amigas brincam hoje em dia, mandam posts de quando a gente se vê depois da quarentena vai estar todo mundo mega acima do peso, todo mundo muito gorda, todo mundo, enfim. Então, assim, um monte Menos de gente você. já colocou aí também. Menos a Muita minha gente tropa de já colocou elite, aí. menos a Renatinha Falcão. Isso, já colocaram aí. Como fazer nessa quarentena para tentar driblar um pouco isso. Porque, é o que você falou, tá todo mundo na caverna. Né? Todo mundo, seja muita... diferentes tipos de comidas, cada casa tem tipos diferentes de comida, mas todo mundo tem alguma comida em casa. Ou seja, você olha para aquilo e fala assim, vou fazer uma pipoca, vou fazer uma pizza, vou fazer alguma coisa gostosa. Né? E dá uma dica sobre isso pra gente, assim, porque eu mudei muito a minha relação com a comida depois de N dicas que você me deu. A do chocolate foi uma delas, né? Eu falei na live do estômago semana passada que a gente a mastigação, a digestão começa na boca. E a gente precisa mastigar muito mais vezes do que a gente mastiga para ajudar no processo de digestão, para o seu estômago poder trabalhar menos também. Não tem Pra não pitialina no sobrecarregar tanto o estômago, estômago. né? O que é da E conta aí, dela tem que acontecer na boca. Exatamente. Aí quando você mastiga muito, nossa, o sabor do alimento, parecem vários sabores. Eu brinco que parecem várias explosões diferentes, né? Nossa, agora eu tô sentindo um doce, agora eu tô sentindo... É muito E depois das diferente, né, coisas que amiga? você me ensinou, eu consegui perceber a abóbora doce. Eu não conseguia Você perceber que a aprendeu a abóbora comer um era monte de doce. legumes. Eu aprendi a comer abobrinha, eu Verde, não ela só gostava de comia comer azeitona. abobrinha. De coisa verde, era só azeitona. Ela come Mentira. várias coisas. Então De eu boa queria que você vontade. desse aí Amando. Vi, adorei uma essa torta de abobrinha. Fiquei até emocionada quando ela falou isso. Dá uma dica sobre essa relação com a comida na quarentena. Dá uma dica pra galera. Quanto tempo a gente tem? Gente, vai dar A não. gente só tem Primeiro que 6 assim, minutos. olha só, existem duas coisas que a gente pode cuidar. Existem alguns truques fisiológicos que a gente pode colocar nossa fisiologia a nosso favor para ter menos vontade de doce, menos vontade de comer. Até quem quiser dar uma olhadinha lá na minha página, no meu aí, no meu Instagram. arroba, Instagram. no meu Isso. Instagram, exatamente. Se também quiser curtir, também vou gostar, vou achar legal. Com certeza. Eu falei, tem uns 2 ou 3 posts para trás que eu dou, num post eu dou 5 dicas, na outras 5 que são bem bacanas no sentido de colocar nossa fisiologia, que não se trata nem de força de vontade, de autocontrole, não. Colocar a nossa fisiologia a nosso favor mesmo. Hackzinho mesmo, barato. Entendeu? E A Fran existem está também as falando para a gente questões... fazer uma live com esse tema, ó. Vamos Aí, pensar nisso. adorei, até porque não vai dar tempo de falar tudo isso. E aí eu posso dividir. Fala aí quem mais quer, adoro mandar na cara dos outros. Quem quiser, bota aí. Fala, bora, dá dica, Vi. E existem as questões que estão voltadas para o emocional, que são as muito mais profundas, que é o que afeta de verdade, né? Comer mal, ganhar peso é só a ponta do iceberg. Mas o que eu posso dizer, gente, rapidamente, assim, não tem como, eu sou uma pessoa prolixa, eu não sei falar rápido, eu falo mais que pobre na chuva. Cara, primeira coisa, vamos lá, ok. Coloca as suas alimentações principais, suas refeições principais, que sejam muito boas, muito densamente nutritivas. Quando eu falo densamente nutritiva, é comida de verdade. Arroz, feijão, sem excesso de carbo. Arroz e feijão tem carbo beça, é ótima comida. Tô dizendo excesso, assim, macarrão, mais um pãozinho, essas coisas assim. Então, comida de verdade, arroz, feijão, carne, se vocês comem carne,
ovo, bastante salada, bastante verdura. Quando o seu organismo está muito bem nutrido, você tem menos vontade de comer besteira. Essa é uma coisa. E aí você vai comer besteira só com o que sobrou na sua barriguinha, o espaço que sobrou. Então, ao invés de pensar no que você vai tirar, a princípio começa a colocar coisas. Além da minha comida, eu vou comer uma salada. E aí teu estômago vai ficar meio cheio e você vai ter menos vontade. Uma outra coisa é, se ao longo do dia você mantiver uma glicemia média, você não tiver picos glicêmicos, você vai ter menos vontade de doce. Pode observar que quanto mais doce você come, quanto mais açúcar, quanto mais carboidrato simples, ainda que seja de amido, não seja de açúcar, mais vontade você tem. A insulina sobe, varre tudo que tem na frente, cai, e essa sensação de hipoglicemia faz com que você queira mais. Então mantenha a sua glicemia mediana o dia inteiro. Todas as refeições, inclusive café da manhã, com os 3 macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Que mais? Eu não tenho em casa, né, gente? Você não quer comer, você não tem. Dificulte a sua vida, facilita a sua vitória nas trincheiras do inconsciente. Não dificulta. Você vai botar um negócio lá no armário e dizer que eu vou botar ali, mas não é pra comer, não. Eu comprei um leite condensado só por causa de dar vontade. Vai dar vontade, né? Já sabe, se não for dar vontade, você nem tinha. Então não tenha. Pô, mas eu quero fazer um pudim no fim de semana. Maravilhoso, bacana. Seja feliz, não tem problema. Compra uma lata de leite condensado, compra o que for pra fazer aquele pudim. Come pudim, acabou. Ah, mas eu tenho que ter besteira porque meu filho come. Eu não vou nem comentar, então, essa coisa de tudo é besteira pro teu filho. Isso aí eu não vou nem falar. Não tenha, não bote o negócio na tua frente, não facilite. Não faz isso, como você não facilita a sua vida. Mas o que é muita fora coisa, que comida gente. é muito gostoso, né? Comida mesmo comida, é muito por exemplo, qual a gostoso. comida que você gosta? Pensa numa comida que você curta e faz ela. Por exemplo, arroz com feijão é a comida que eu mais amo. Quando eu fico muito tempo com preguiça de fazer feijão, eu como grão de bico, salada, mas eu fico assim, começa a querer ter o prazer na porcaria do amendoim, da casquinha de amido, radiativa verde, entendeu? Que eu adoro. Se eu como bastante arroz com feijão, eu fico como, gente? Fico felicíssima. Então, assim, tem muita coisa, tanto do ponto de vista emocional como hackzinhos fisiológicos, mas aí vocês pedem pra tia Vanessa pra me chamar de novo. E a gente fala de novo. Beleza, eu vou dar alguns recados aqui que a gente tem que finalizar. Primeiro, Tá quero dizer que eu amei a live. Salva, Muito salva, obrigada. doida, salva. Vou salvar. Amei também. Muito obrigada por você trazer tanta informação maravilhosa para o meu público. 61 pessoas, gente. Tô me sentindo, sabe quem? Tô me sentindo a Oprah. Pessoal, eu quero dar alguns recados, tá? No dia 23 de maio, sábado, 1h da tarde, vou ter uma live com a Shirajan Daniele sobre saúde emocional na época da quarentena. Vai ser demais. A Shirajan, a gente ama, eu e a Vivi, a gente ama muito a Shirajan, ela é maravilhosa. E no dia 27, vou ter uma live com o Álvaro Anderson, que muitos aqui conhecem, foi professor de muitas pessoas. E ele vai falar pra gente sobre por que você deveria conhecer as 5 leis biológicas. E, em geral, a minha live é sempre às quartas, tá? Mas a Shirajan não podia na quarta e a gente vai fazer no sábado, 1h da tarde. Então, quero agradecer muito a audiência. Tem muita gente querida e amada aqui. Muito obrigada, muito obrigada. E a gente vai fazer outras. Pessoal, segue a Vivian lá no Instagram dela. Quem tá aí também me segue no meu YouTube. Eu quero começar a fazer lives no YouTube. Para isso, eu preciso ter 1000 pessoas lá no YouTube, assinando lá meu canal do YouTube. Então, quem ainda não foi lá... Se quiser assinar o meu também, se quiser assinar o meu também. Assina, então fala seu... Eu só tenho 51. Pessoal, eu não sou pidona igual a Vanessa e ninguém me curte. Não, vão curtir. Então curte a Vivian lá. Tá bom. Então curte a Vivian lá no Instagram. Fala o seu Instagram, Vi. Vivian Souza Vivian Storm. Souza com Z.storm. S-T-O-R-M. Clica aí, ó, em cima, pessoal, aparece. Isso. Agradecer muita gente aí querida. E a Vivian tem várias dicas de saúde e alimentação, enfim, sobre questões emocionais lá no Instagram dela também, que pode ajudar vocês. Tá bom? Ó, um beijo grande. Obrigada, Vivian. Muito obrigada. Maravilhoso. Beijo, foi maravilhoso. Amiga. Amei demais. Obrigada. Vocês todos. Beijo. Sorriso pra foto. Ela pediu sorriso pra foto. Caraca. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Desliga.